Semana passada nós trouxemos segundo, primeiro Samuel. Hoje nós vamos falar do livro segundo Samuel. E eu gostaria que você acompanhasse conosco para você saber, durante esses 24 capítulos que temos aqui no segundo livro de Samuel. E vai ser muito legal, vai ser muito bom esse aprendizado que nós vamos ter nessa leitura, nesse estudo, nessa pesquisa. Quero dar o meu bom dia para todos vocês que estão aqui conosco no SC519, vocês que nos acompanham todas as madrugadas. Um abraço para você, Rodrigo Rodrigues, que é o teu dia amanhã, para a dona Valdenice Freitas na terça-feira, Rafael, o Gafarel Mendes na quarta-feira, dona Cátia Virgínia na quinta, e o Rafael, não sei se vai dar, eu acredito que vai dar sim, para ele vai estar conosco, porque ele me mandou um áudio dizendo que, até porque ele tentou enviar por vídeo, né? Mas não deu, ficou muito pesado, e ele vai fazer por áudio mesmo. E no sábado, Dona Zélia Sacramento. Deus abençoe vocês, meus colegas aqui, de pregar, de ensinar, de ler a Bíblia, de orar por esse povo que está aqui nesse canal. Quero agradecer a todos vocês, o canal cada vez mais está crescendo e nós tínhamos há cerca de 5 mil, 6 mil, 7 mil visualizações mês, nós já estamos com 500 mil visualizações mês. Eu sei que é por causa dos shorts, por causa de um outro investimento que a gente está fazendo também aqui no canal, mas tem bastante a colaboração de vocês. Esses dias nós tivemos problemas aqui, eu fiquei desmotivado, né? Porque não é desmotivado não, porque o canal ele é monetizado, então ficou desmonetizado, né? Desmonetizado. E infelizmente nós estamos até o dia 3, segundo a plataforma, até o dia 3 ou 5 de fevereiro, que vai ficar desmonetizado, né? Então, mas eu nunca ganhei muito mesmo aqui, a gente só não tem essa visão de lucro, a gente está aqui aproveitando o momento justamente para poder pregar, para poder orar, e a monetização que tem aqui, que teve 2 vezes só eu peguei $100. Então você vê pela quantidade de inscritos, né? Quem dera que a gente tivesse muitos inscritos, 100 mil inscritos, que nós tivéssemos 1 milhão aí de visualização, 1 milhão de visualizações aí durante o mês, mas não tem. Vamos fazer a nossa parte de estar levando a palavra para os que querem, né? As poucas pessoas que visualizam, as poucas pessoas que assistem, mas eu tenho certeza de que estão aqui porque sabem que o trabalho é sério, muito sério. Quero mandar também um alô para as mães, não posso esquecer das mães em oração, que estão sempre aqui também às 9h15 da manhã, de segunda a sexta. A mãe do Rio de Janeiro, que é Laura e Maria José, a mãe da Paraíba, que é a dona Geilza, a mãe daqui de Minas Gerais, que é a Jaine Nogueira, a mãe de Itaperito, que é a minha esposa, que faz aqui a oração, a gente repete a oração que ela ora no domingo à noite no culto, a gente coloca aqui, e a mãe Rebeca, lá da Bahia, né? Todos os dias nós temos aqui a oração das mães. Mas vamos agora direto para o assunto. Vou voltar a colocar aqui, olha, dizer para você que se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser adquirir um dos meus livros, se você quiser, você que é daqui de Itabirito, está aqui o nosso endereço, que é Rua José Benedito 375, está aqui também na tela. Estão aqui as nossas redes sociais, estão aqui os horários de culto,
que nós temos, está aqui, seja sempre um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, QR Code, chave de Pix, e também está aqui o nosso site. Visite o nosso site. Muito bem. Agora eu vou colocar na tela para todos vocês o assunto que nós vamos estar falando nesse momento, que é o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Eu vou tirar aqui esse fundo musical para poder ficarmos mais atentos. Então vamos lá. Deixa-me ler juntamente com vocês, para vocês entenderem. Semana passada nós lemos sobre o primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel. Agora nós vamos estar falando sobre o segundo livro, segundo Samuel. Segundo de 2 livros, aqui podemos entender os acontecimentos após a morte de Saul e durante o reinado de Davi. Então, nesses capítulos, 24 capítulos do segundo Samuel, nós vamos poder entender os acontecimentos após a morte de Saul, que é quando Davi toma posse, né? Diz assim, Davi, após saber da morte de Saul, é coroado rei de Judá. E Isbosete é um dos filhos de Saul e é nomeado rei de Israel. Então nós estamos vendo aí o reinado do lado do norte, que é Isbosete, e do lado do sul, Judá, Saul, Davi, depois da morte de Saul. E é nomeado rei de Israel, Isbosete. Porém, durante uma guerra, Isbosete é morto. E os israelitas pedem para que Davi também seja o rei do povo de Israel. Ao longo dos 24 capítulos, conhecemos também um pouco mais da história de Davi. Então, meu conselho aqui para vocês leem esse livro de 2 Samuel. Se você já leu o primeiro, lê o segundo, para você entender que é a história de Israel. O rei era um homem com grande devoção e fé em Deus, que governou o povo com justiça e conquistou a lealdade de todos. Então, eu quero até chamar a atenção aqui de todos vocês para que você olhe aqui nos meus olhos, se você pode. Se não puder, não tem problema. Você sabe o que é um rei, ele conseguir a lealdade do povo, a popularidade, porque ele era justo. E olha que ele vacilou. Davi, ele vacilou. Mas o que é mais bonito de um homem é quando ele é homem para assumir a verdade. Quando ele é homem para assumir seu fracasso, seu pecado. É aí onde você vê o diferencial de Davi para Adão. Porque quando Adão pecou, então Deus ele chega para Adão e ele diz: o que foi que houve? Por que você está se escondendo? E Adão diz: nada, Senhor. Aí, quando Adão vê que Deus já está sabendo, ele diz: foi a mulher que tu me deste. E não assumiu
que ele não se assume? Ô Senhor, fui fraco, desobedeci ao Senhor, fiz o que era errado e agora eu estou aqui fugindo de ti, escondendo do Senhor. A história de Adão e a história da humanidade seria completamente diferente. E aí você vê o diferencial de Adão para Davi. No caso de Davi, ele assume, ele assume o pecado diante do povo. Não estamos nem falando diante de Deus diretamente, porque ele tentou, Davi também tentou esconder. Então a gente vê a falha humana. Como ele assume que pecou, que errou e se humilha muito. Então ele vai colher o seu pecado, ele vai colher a plantação que ele fez, mas diante de Deus ele reconquista tanto a lealdade do povo como reconquista a graça, o perdão de Deus. Isso é uma aula para mim e para você, obreiro do reino de Deus, para nós todos. Qual seria a aula? Vamos assumir a nossa fraqueza, nosso fracasso. Vamos assumir o nosso pecado. Vamos assumir. Se errar, errei e acabou, cara. O segredo está em ser homem, ser honesto nas suas palavras, ser honesto nos seus pensamentos, ser honesto nos seus sentimentos, ser honesto consigo mesmo. Esse é o segredo. Agora, quando tenta fugir, quando é covarde, é aí onde fica difícil. A Bíblia chega até a dizer de que os covardes não herdarão o reino de Deus, não herdarão a vida eterna. Lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, numa das últimas páginas lá, no versículo 8, Apocalipse 22, 8, se eu não me engano, mostra a lista. Muito bem. Vamos voltar aqui para a leitura. Voltando aqui para a leitura, aqui diz assim: porém, com o passar do tempo, Davi peca contra Deus ao cometer adultério com Batseba e tenta de diversas formas esconder os pecados cometidos. Mas o Senhor revela ao profeta Natã os pecados praticados por Davi, e o profeta expõe os pecados através de uma parábola, anunciando que momentos de sofrimento aconteceriam na vida de Davi e sua família, como consequência das atitudes tomadas. Eu acho muito legal, muito bonita essa parte aí, quando ele vem anunciar o sofrimento, anunciar a colheita de Davi, trazendo essa parábola. Voltando aqui à leitura, com isso, Davi aceita corrigir suas atitudes perante Deus e se esforça para manter um bom reinado, com controle e justiça. Ao confessar seus pecados, Deus o perdoa. Portanto, nesse livro podemos conhecer melhor a história de Davi, do seu reinado e seu arrependimento diante do pecado cometido e as consequências para ele e sua família após confessar a Deus os seus erros. Então, meus irmãos, meus amigos, meus colegas aqui, obreiros do reino de Deus, o que nós aprendemos aqui com essa história de Davi, com esses acontecimentos, você lendo aqui Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, o que nós aprendemos aqui é de que nós temos que vigiar.
Nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos e reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Porque quando a gente subestima o diabo, quando a gente subestima o pecado, então a gente cai nos mesmos erros de Davi. Você vê que Davi, ele é escolhido por Deus já desde criança, já desde pequeno, e fez um bom reinado, fez um bom trabalho, mas no processo, no meio aí do seu trabalho, da sua missão, vem o poder, vem a riqueza, vem a fama, vem o sucesso, e se a pessoa não tiver cuidado, ela se perde. Davi, ele se perdeu, mas ao mesmo tempo se achou, se levantou, porque o que a gente aprende com Davi é justamente isso, de que ele confessa seus pecados, ele é uma pessoa assim, sabe, que deu ouvidos à voz de Deus, deu ouvidos à voz do profeta. E antes de terminar aqui, para nós orarmos, realizarmos a oração, eu quero trazer um dos segredos de Davi, porque sendo Davi rei de reis, sendo Davi rei de todo aquele território, os outros reis se encurvavam para Davi. A exemplo, o rei Araúna, quando Davi esteve nas suas terras, o rei se encurva perante ele. Só que Davi, quando chegava o profeta Natã, profeta Samuel, quando chegava um profeta diante dele, Davi tinha o maior respeito. Eu não estou falando isso para poder você ficar beijando a mão de pastor, beijando a mão de padre, de sacerdote, de autoridade eclesiástica. Não, estou falando para poder você entender de que Davi, ele beijava a mão do profeta Natã, beijava a mão do profeta Samuel. Ele tinha um respeito tremendo. Enquanto que ele era rei de todos os reis, ele predominava em tudo ali, mas ele tinha essa sensibilidade, ele tinha essa santidade dentro dele de respeitar os homens de Deus e crer nos homens de Deus. Então, vamos trazer para nós essas lições, vamos trazer para nós esses exemplos aí de Davi. Hoje nós temos nosso rei, que é Jesus. Hoje nós nos encurvamos para Jesus, ele é o nosso Deus, nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. E assim, obreiros, vamos se manter diante de Deus firme, forte, sem vacilar. A oração é o que vai fazer com que a gente venha ter a comunhão com Deus, e no momento em que nós estivermos orando, nós estamos próximos dele, estamos diante dele, e estamos em espírito, e uma vez estando em espírito, a carne não prevalece, não predomina. Por isso, andemos em espírito e estejamos sempre firmes com o Senhor. Tá bom? É isso aí. Então vamos falar com Deus. Eu vou então aqui soltar o fundo musical para que você possa, juntamente comigo, orar nesse momento. Muito bem. Deixa-me trazer para a tela também aqui os versículos bíblicos, porque eu me sinto muito bem orando assim, deixando os versículos bíblicos na tela. Pronto. Saí da tela, agora estão os versículos bíblicos. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento eu venho
orar agora por todos os meus irmãos que estão aqui, Pai, ó, participando dessa live. Eu coloco Lorde Live da oração dos obreiros do reino de Deus. E essa live, esta oração que eu realizo agora, ó Pai, por todas essas pessoas que estão aqui inscritas nesse canal, eu realizo esta oração por todas essas pessoas que estão dentro do grupo, o grupo de oração, Brasil em Oração. Eu oro, meu Deus, por todas essas pessoas que trabalham aqui comigo, cooperando voluntariamente, pregando, ensinando, orando, como o Rodrigo Rodrigues, Dona Valdenice Freitas, o Gafarel da Silva, Dona Cátia Virgínia, o Rafael Mendes, Dona Zélia Sacramento, a Laura lá de Volta Redonda, a Maria José, a Jaine Nogueira, meu Deus, ela, seu filho, sua família, Dona Geilza e todo o seu povo da sua igreja lá da Paraíba, como também a Rebeca Costa e toda sua família, seu povo, ó Pai. Senhor, eu peço por essas pessoas que estão aqui participando conosco, Deus. Em nome de Jesus, eu peço também por todos os dizimistas, meu Deus. Eu peço por todos os dizimistas que estão colaborando, meu Deus, nesse trabalho, por todos os dizimistas que estão dizimando, Senhor, nesse ministério, Pai. Ó Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, abençoe esses dizimistas, meu Pai, tanto os que frequentam aqui presencialmente, como os que participam aqui do canal e enviam seus dízimos. Eu quero, Pai, apresentar ao Senhor agora, pedindo ao Senhor saúde, força, sabedoria, capacidade, condição para que esta pessoa possa, ó Deus, trabalhar, prosperar, crescer, desenvolver em todos os sentidos da sua vida, tanto na vida espiritual, como na vida conjugal, casamento, família, profissional e em todos os sentidos. Senhor, eu quero orar, meu Pai, pelo Brasil, pelos governantes, pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades governamentais. Eu quero orar, meu Deus, pela política brasileira, pela economia brasileira. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor visite agora, Pai, todas essas pessoas que estão conosco agora, nesse momento em que eu estou orando aqui nesta live. Ou então essas pessoas que estão em outro horário, que abriu o link em outro horário, o Senhor os visite e os abençoe, ó Pai. Ó Senhor, abençoe esse domingo. Esse domingo nós temos a escola dominical com o professor Samuel. Esse domingo nós temos à noite, o culto de adoração e louvor. Nesse domingo, ó Pai, nós estaremos, meu Deus, em nome de Jesus, participando com essas pessoas. Traga essas pessoas, ó Deus. Esses que estão fracos, esses que estão desanimados, esses que estão desviados, esses que estão, meu Deus, precisando, meu Deus, de ter uma maior experiência, uma grande experiência com o Senhor. Traga eles, Pai. Esse pessoal daqui de Itabirito, meu Deus, e da região, traga-o aqui na rua. José Benedito, abençoe essa rua, consagra essa rua, esse endereço, para que essa pessoa não venha se perder. Rua José Benedito 375, aqui no bairro Santa Efigênia, em Itabirito. Do lado do restaurante Paraquí, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse local, abençoe esse dia. Traz as pessoas, Pai.
para que elas possam se envolver contigo, em o nome de Jesus. Eu quero pedir pelos que estão enfermos, pelos que estão internados. Eu quero pedir, ó Deus, pelos que estão presos injustamente, principalmente esses que estão injustamente, Pai. Tem aqueles que estão presos porque cometeram um delito, meu Deus, mas se arrependeram, então dê uma oportunidade para a sociedade, para ele voltar à sociedade. Talvez ele está orando agora comigo lá dentro, meu Pai. Não sei como, se não pode ter celular, mas não pode ter internet, eu não sei como, mas pode estar acontecendo de alguém que está ouvindo. E eu oro, Pai, por todos os sofridos, quem está sofrendo, com um problema, meu Deus, social, de injustiça, perseguição, opressão, depressão. Senhor, visite cada um. É o que eu te peço. E já te agradeço, ó Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrega a sua família na mão de Deus agora. Pode entregar, fale com Deus. Oh, meu Deus, toma minha família nas tuas mãos. Meus filhos, meus netos, minha esposa, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meus tios, primos, sobrinhos, meus parentes, meus colegas, meus amigos, a família de Marilene, Senhor, a parentela dela, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeça a Deus agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite. Obrigado por mais um dia, por mais um presente. É um presente que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pela paz, pela alegria. Por te conhecer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. É isso aí, meus amigos. Dá um joinha, você que não deu ainda. Não deixa de dar um joinha, você que sempre acompanha aqui. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. E compartilha com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas esse canal, essa oração. Manda para os obreiros do reino de Deus, independente da placa de igreja. Deus abençoe todos vocês. Eu vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus. E amanhã vai ser o nosso obreiro do reino, Rodrigo Rodrigues. Quando ele chega, bom dia! Eu fico aqui dando risada. Muito legal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.